Amém? Então tá bom. Abra sua Bíblia aí em 2 Crônicas. Segura aí, tá, Vitão? Ainda não abre não. 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 18. Segundo Crônicas 6:18. Diz assim: Mas será possível que Deus habite na terra com os homens? Os céus, mesmo os mais altos céus, não pode conter-te, muito menos este templo que construí. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela tua palavra. Eu quero pedir que o Senhor venha com graça, misericórdia e fale comigo, fale com meus irmãos poderosamente e mostre que nenhuma pregação pode conter o Senhor. O Senhor é maior do que isso que está acontecendo, o Senhor é maior do que nós já vimos ou ouvimos, o Senhor é maior que qualquer coisa que possamos colocar. Por isso, Deus, eu quero te agradecer e pedir que a tua bênção esteja aqui com a gente. E o teu Santo Espírito mova em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, viu, Lucão, pela água. Vai lá, Lucão. Ô, Lucão. Vitão. Eu tô sem nada aqui, então você precisa... Tá aí, não foi? Aí. Olha só. Os mais altos céus não podem conter-te. Eu falei isso daqui no sábado passado para os jovens e adolescentes juntos, mas eu decidi repetir isso porque eu falei um pouco rápido, mas agora eu posso pelo menos passar os pontos com mais tranquilidade e dizer algumas verdades de Deus para as nossas vidas. Os mais altos céus não pode conter a Deus, nada pode conter a Deus. O nosso versículo fala, os mais altos céus, os céus, mesmo os mais altos céus, não pode conter-te a Deus, não pode conter-te, não pode segurar, não pode limitar, não pode dizer até onde nós conseguimos ir, ou até onde Ele consegue ir, na verdade. Por que eu trouxe esse versículo? Deus falou comigo, acho que na semana passada, com esse versículo, e começou a me incomodar, porque eu estava fazendo uma leitura de Crônicas, principalmente no 1 Crônicas 29, aí eu fui indo, passei passei capítulo 1 do 2 Crônicas, e fui indo, eu conhecia muito bem o capítulo 7, e Deus também mexeu comigo no capítulo 7, que é o versículo conhecido, 14, mas mexeu também mais com o 13, em vez do 14, que é o 14 é aqueles, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar minha face, se arrepender dos maus caminhos, eu então ouvirei a sua oração, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Aí tem o 15 que vai falando mais algumas coisinhas. Mas lendo um pouco antes ali, então no capítulo 6, era a inauguração do templo de Salomão, que o Salomão tinha feito para o Senhor. Davi tinha preparado tantas coisas, era muito ouro. Gente, é impressionante, tinha ouro assim para sair com ladrão. Se tem uma coisa que Davi fez do seu próprio bolso, nem foi do reino todo, porque tinha as despesas do reino, né, que ele usava o ouro do reino para poder fazer algumas coisas, e tinha do seu próprio bolso, e tinha também dos nobres e de todos os outros e de pessoas que estavam ali. Então saiu muito ouro, muita prata, para fazer o maior templo já visto até aquela época. Muita coisa, mas muita. Só que Davi que preparou tudo, não foi nem Salomão. Salomão dirigiu as coisas. Quando Salomão dirigiu as coisas, ele também nesse momento ele pediu sabedoria para Deus para poder administrar, reinar e fazer tudo isso. E nessa hora no capítulo 6, versículo 18, Salomão está fazendo uma oração e está dizendo, mesmo isso aqui que era magnífico, ele estava dizendo, mesmo isso tão grande, que foram feitas coisas assim, tão preciosas, tão bonitas, tão jeitosas, não, e as pessoas estavam espantadas ao ver aquilo, como ficou lindo, maravilhoso. Tanto se você quiser conhecer mais ou menos uma réplica, né, você pode ir, acho que é lá em São Paulo, né, que tem lá o possível templo de Salomão. Mas, gente, vou te falar, ainda assim é pobre comparado ao que foi gasto na época de Salomão, né, o sucessor de Davi. E ele fala, mesmo aquilo não pode conter a Deus. Nada pode conter
conter a Deus. Até as coisas mais distantes, os mais altos céus podem conter a Deus. E eu quero repetir essa mensagem. Então sintam-se privilegiados ou frustrados, não sei. Mas eu vou repetir porque eu tô com uma vontade de pregar ela que é fora do normal. Nada pode conter a Deus. E eu tenho pensado e tenho vivido e a gente tem visto, parece que nós limitamos a Deus e o seu poder e a sua atuação. Nós lemos na Bíblia, falamos do que a Bíblia fala sobre isso, que Deus é grande, Deus é maravilhoso, Deus é todo-poderoso, Deus é isso, mas muitas vezes estamos limitando a Deus nas suas ações e nem acreditamos que que é tudo isso, que Deus é tão grande assim, que Deus pode mudar alguma situação. Eu vejo isso constantemente, mas eu não tenho mais jeito. Quantas vezes a gente escuta isso? Quantas vezes eu escuto isso? Não, mas eu já estou velho, não mudo mais. Já foi minha vida. Que isso? Né? Se fosse pensar assim, Moisés estava com 80 anos quando ele passou pela melhor parte da vida dele. Começou quando ele chegou no deserto, indo para o deserto para poder liderar o povo, ele estava com 80 anos. Melhor idade mesmo. Ele teve que passar, ele passou 40 anos achando que era alguma coisa, passou depois mais 40 anos percebendo que não era nada, e passou os outros 40 anos percebendo o que Deus poderia fazer com ele. Então, você não precisa, gente, chegar a um pouco de mais idade para perceber que nada pode conter a Deus. Só que isso vem de um processo pessoal. Por isso, nada pode conter a Deus. Passa para mim lá. Então, por favor. Pode ir. Ninguém pode contê-lo. Está escrito lá, não sei se dá para ver tão bem, mas é isso. Em si, ninguém pode conter a Deus dentro de si. Ninguém pode limitar a Deus, nem dentro de si. Porque se você perceber quantas vezes, ou alguns versículos que nós vamos ler, você vai perceber que Deus é maior até do que você está acostumado a perceber, até de milagres de Deus. Quando eu e você estamos vivendo, quem já presenciou milagres de Deus aqui? Quem já viu Deus agindo? Aí, você já viu grandes coisas de Deus, mas isso ainda é pouco do que Deus pode fazer, porque ninguém pode segurá-lo. Ninguém pode falar assim, Deus, você consegue vir até aqui. Ninguém consegue ver isso. Olha só, 2 Coríntios capítulo 10, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, 10, 4, e o versículo 5 também. E aqui eu quero trazer algumas verdades para você, do que Deus, como Deus pode te convencer que Ele é muito maior do que você, dentro de você, acreditou, viveu ou imaginou. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Quando nós olhamos isso aqui, muitas vezes você tem dentro de você fortalezas. Você tem dentro de você barreiras na vida cristã. Você muitas vezes criou fortalezas, muros para determinados assuntos dentro de você, ou para algumas ações até do Espírito Santo dentro de você, ou até você sabe muitas coisas sobre Deus, mas você não consegue se libertar de tantas coisas dentro de você, que você